Senhor ministro, não vamos dourar a pílula aqui. 3 nomes: Alessandro Stefanuto, André Fidelis, Virgílio Oliveira. Todos eles foram guindados à posição de comando máximo do INSS desses setores envolvidos durante o governo Lula. Em relação a esses 3 indivíduos, há indícios veementes de pagamento de suborno. E durante o período de gestão deles, já no governo Lula, houve essa grande escalada dos descontos fraudulentos do INSS. Ao que me consta, e Vossa Excelência pode responder depois, não existe indício de pagamento de suborno para agentes do INSS, pelo menos não na posição de comando, anteriormente nos governos anteriores. Claro que se tiver, que paguem, que sejam todos presos. Mas as provas hoje apontam para esses 3 indivíduos com a participação central. É possível dizer que o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Como foi, repetindo até um padrão anterior, colocou uma quadrilha no comando da Petrobras, que gerou o escândalo do Petrolão. De fato, reconheço aqui que a equipe da CGU fez um trabalho técnico, mas é o próprio ministro Rui Costa que critica o desempenho de Vossa Excelência por Vossa Excelência não ter comunicado ninguém de alto nível em relação a esses desmandos. Então, minha primeira pergunta que faço a Vossa Excelência confirma que não comunicou nenhum ministro e nenhum secretário da pasta do Ministério da Previdência? Eu sou ministro do governo Lula, assim como o senhor foi ministro do governo Bolsonaro. Eu tenho muito cuidado com a minha função como ministro, senador Sérgio Moro. Minha função como ministro pressupõe, entre outras coisas, eu ter a capacidade de tomar decisões sob minha responsabilidade. Mas a pergunta é objetiva. Vossa Excelência comunicou algum ministro do governo Lula? Já disse que não. Não comunicou? Disse que não, havia uma investigação em curso. Comunicou algum secretário da Previdência, o secretário executivo, por exemplo? Eu não. Quando o senhor respondeu à entrevista do Rui Costa no Globo, o senhor disse o seguinte: a preocupação do ministro Rui é super legítima, etc, etc, etc. O senhor mencionou: houve reuniões com a Previdência envolvendo secretários. Quais secretários? Não, essa são declaração reuniões... do senhor. Sim, mas não minhas. Reuniões da minha equipe com o Ministério da Previdência dentro do GTI. Qual secretário? Não lembro qual secretário exatamente. Mas Vossa Excelência que declarou aqui, envolvendo os secretários, nível de secretariado, pelo que eu entendi. Sim, não foi isso que aconteceu? Eu não preciso saber o nome do secretário. Eu sei que a minha equipe se reuniu dentro do GTI, as atas todas do GTI estão à disposição da comissão. Eu tenho aqui as reuniões, havia ministro. Havia secretários do Ministério da Previdência, é isso que eu soube. Ministro, eu tenho aqui as reuniões, então a primeira que eu tenho aqui é 13/7/23, pode ser que seja 13 de junho. Quem estava presente? Eliana Viegas, que veio aqui da CGU. Presente, Alessandro Stefanuto. 28/11/23. A Eliane de novo aqui, presente. Quem está presente? André Fidelis. Em 22/4/24. A Eliane Viegas de novo. Quem está presente? Alessandro Stefanuto e André Fidelis. Então, a CGU estava comunicando, basicamente, que vamos fazer uma metáfora aqui, que o INSS estaria desprotegido, como se fosse ali, vamos pôr um galinheiro, mas estava comunicando aos ladrões, estava comunicando às raposas que havia um problema de descontos e fraudes em benefícios. Então, é evidente que essas reuniões, essas comunicações feitas ao INSS não iam surtir efeito. E veio aqui a servidora muito competente e zelosa do CGU e falou desalentada que eu comunicava, ela dizia, eu comunicava e eles não faziam nada. Por quê? Porque a CGU estava fazendo a comunicação aos ladrões do INSS que foram colocados ali pelo governo Lula. Então, era evidente que nesse cenário, Vossa Excelência deveria ter comunicado um ministro de alto nível ou um secretário, porque não estava surtindo efeito essas comunicações, porque estavam comunicando as pessoas responsáveis pela fraude, que inclusive foram afastadas.
Agora, me espanta uma pessoa com a sua experiência não ter tido essa percepção. Porque, claro, você não pode comunicar que havia ali uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto. Mas Vossa Excelência comunicar o Ministério, o ministro Rui Costa, ou procurar o ministro Carlos Lupe e dizer para ele: ministro, nós estamos com um problema sério do INSS, desses descontos, a minha equipe técnica está procurando os técnicos do Ministério, nós estamos comunicando e não está fazendo nada. Vossa Excelência não procurou o ministro Carlos Lupe? Não procurei o ministro Carlos Lupe, entre outras coisas, porque a minha equipe estava comunicando aos ladrões do INSS que estava havendo um roubo. E claro que eles não iam tomar nenhuma providência. Vai deixar eu falar? Não, se me pode fez uma falar, pergunta, não vai ministro. deixar eu falar? Foi feita uma comunicação dentro de um contexto desse GTI. A minha equipe, infelizmente, não tinha como saber que aquelas pessoas podiam estar sendo envolvidas no ilícito, ou podiam estar envolvidas no ilícito. Elas estavam fazendo reuniões com diretores do INSS, pessoas que tinham o poder e autoridade para resolver questões dentro do INSS. A minha equipe ia fazer reunião com quem? Fez reunião com essas pessoas. E não tomaram providências. Mas eles não comunicaram a Vossa Excelência que não foram tomadas providências? Vossa Excelência mesmo tinha essa percepção. Porque olha, durante todo o ano de 24, Vossa Excelência mencionou que foi comunicado em janeiro de 24. A CGU esperando uma providência do INSS. O INSS não fez nada. E Vossa Excelência não procurou sequer o ministro Carlos Lupe para informar que estava havendo um problema. E desculpe, ministro, em 2011, Vossa Excelência estava no governo Dilma, não estava? O senhor sabe as circunstâncias que o ministro Carlos Lupe deixou o governo Dilma com suspeita de corrupção. Vossa Excelência não imaginou em algum momento que poderia ter um comprometimento do próprio ministro, que aliás indicou... E a sua sugestão é que eu falasse com ele, é isso? Que tomar providências, ministro. A sua sugestão é que eu falasse com ele. Então falasse com o Rui Costa. O que não pode é essa atuação puramente burocrática de Vossa Excelência, confiando que a sua equipe, comunicando os ladrões do INSS, quem estava lá dentro, ia tomar providência, porque não tomaram. E, de fato, a equipe fez um trabalho investigativo, que merece elogios, mas a percepção, que não é nossa apenas aqui, do próprio Rui Costa, é que Vossa Excelência deveria ter feito uma comunicação em alto nível, e Vossa Excelência não fez. E isso que nós queremos entender por quê. Dizer que tinha investigação da Polícia Federal não é justificativa, porque ninguém estava pedindo para o senhor revelar que tem investigação, detalhes da investigação, mas procurar os colegas do Ministério, procurar o presidente Lula e afirmar que havia um problema que não estava sendo resolvido, essa era a sua responsabilidade, da decisão de alto nível do Ministério. E Vossa Excelência não fez isso. E me surpreende que o senhor queira aqui justificar que estava tudo bem e que não era sua atribuição fazer isso. A responsabilidade é do ministro para fazer isso. Como é que o senhor, ministro, pode justificar essa sua omissão durante mais de um ano, enquanto os benefícios continuaram sendo descontados? E mais ainda, houve um acréscimo do volume dos descontos e dos beneficiários. Vossa Excelência não entende que tem uma responsabilidade, que Vossa Excelência falhou na condução desse trabalho, que, aliás, é a afirmação do próprio ministro Rui Costa, que ninguém está acusando aqui de ser da oposição. O senhor que está dizendo que é a afirmação do ministro Rui Costa. Não, está da declaração da entrevista dele. O ministro Rui Costa achava que esse problema deveria ter sido resolvido e ele foi resolvido com operação conjunta com a Polícia Federal. Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sérgio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante a sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncias sobre isso. Ministro, quando eu recebi essa notícia, o presidente do INSS... Infelizmente, o senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. Ministro... Esse é o fato. Nós investigamos e fizemos o nosso trabalho. É isso que aconteceu durante a minha gestão na CGU. Ministro, posso ler aqui o relatório da própria CGU de setembro de 2024. Mesmo conhecendo a situação, a existência de denúncias recorrentes acerca da realização de descontos associativos não autorizados pelos beneficiários e a falta de capacidade operacional necessária para comparecimento dos ACTs, o INSS não implementou controles suficientes para mitigar o risco de descontos indevidos. Relatório da CGU público em setembro de 2024. E seguiu assinando ACTs após suspensão ocorrida em 2019.
com o crescimento significativo dos descontos a partir de julho de 2023. A própria CGU aponta o problema crescendo em 2023. Em 2019, nós fomos comunicados de reclamações dos consumidores, sem que houvesse um apontamento de fraude. O presidente do INSS, à época, descredenciou de imediato. Assim que foi encerrar, senador, comunicado... por favor. Só um pouquinho. Abriu o processo de Assim que foi responsabilização. comunicado, foi descredenciadas Ressarciram os 4 aposentados? entidades. Ressarciram os aposentados? 400 milhões de reais. 400 milhões de reais, senador Sérgio Moro. Ressarciram os aposentados dessas 4 entidades que vocês suspenderam? Ministro, Não. Para encerrar, ministro, por favor, Ele senador. está me acusando, eu tenho que Não, falar. senador. Né? Vou te cortar minha palavra.